Agora no dia 20 de julho, ir pro cinema pode levar pra uma dúvida mortal, que é justamente essa que tá nos memes aí da internet, entre a Barbie e o Oppenheimer. Tanto que virou até o meme aí grande, Barbenheimer. Enquanto nós temos de um lado um filme dirigido por Greta Gerwig, Barbie, e estrelada aí pela Margot Robbie, né, interpretando o papel da Barbie, que mostra uma Barbie aí que vivia no mundo da Barbie Land, com toda a perfeição, e de repente descobre, fora desse mundo, que existem algumas situações que não são nada agradáveis e perfeitas, como é demonstrado no seu mundo. Do outro lado, nós temos o Oppenheimer, dirigido pelo grande Christopher Nolan, famoso pelos filmes grandes, famoso pelos efeitos especiais práticos. Ele tá mostrando a história do Oppenheimer, que foi o criador da bomba nuclear, e estrelado pelo Cillian Murphy, que vai interpretar aí esse Oppenheimer cheio de ambiguidades no seu ser. Pode ser difícil fazer essa escolha. Para alguns pode até dizer, olha, é um erro ir para Barbie, é um erro assistir o Oppenheimer, mas erros é sempre uma coisa que tem um peso grande, né, quando a gente fala a palavra erro. E todos nós erramos. Mas a grande dúvida que fica muitas vezes é se nós aprendemos com os erros. Eu sou Thiago Nascimento, neurologista e nerd, e hoje eu vou te dizer, nós aprendemos com os erros? Vamos lá. 16 de julho de 1945, a mais ou menos 10 quilômetros dali, lá no Novo México, estava acontecendo o primeiro teste da bomba atômica, o teste Trinity. Oppenheimer mal tinha dormido, estava ansioso, estava preocupado se aquilo ia dar certo. Todos em volta percebiam isso. E aí ocorreu aquela explosão que praticamente apagou o Sol. A explosão equivalia a mais ou menos 21 mil toneladas de TNT. E o raio de explosão foi até 160 quilômetros de distância. Ali tinha acontecido a primeira explosão nuclear, a primeira bomba nuclear. Existia naquele jeito do Oppenheimer uma face também de alívio, que ele tinha conseguido aquilo que ele estava se propondo. Lá para mais ou menos 1960, ele dá uma entrevista na televisão que ele fala que aquele momento, assim que aconteceu aquele momento, ele lembrou de um texto hinduísta, lá de um livro hindu, o Bhagavad Gita. Não sei se pronunciei certo. Porque ele tinha essa referência hinduísta. Durante sua formação, ele teve esse momento que debruçou sobre o hinduísmo. E ele pensou naquele verso: agora eu me tornei a morte, o destruidor de mundos. Que para muitos isso pode significar algo terrível que mostrava naquela face de seriedade dele. No livro hinduísta significa muito de eternalização, de algo que vai para o mundo eterno, da vida ser fugaz e de você ter um momento de eternidade. Mas o que talvez angustiou Oppenheimer pelo resto da vida é que não tinha essa eternidade. Não existiu esse momento. Existia, sim, um peso de tudo que ele tinha feito. O filme é baseado em uma biografia, Prometheus Americano, que foi lançado lá em 2005 e agora relançaram novamente pela editora Intrinsic. Será que ele encarou isso como um erro? Será que essas bombas que ele criou, que mais tarde causou tantas mortes, não foi um erro? Bem, gente, vamos falar sobre erros. No filme da Barbie, vemos um mundo da perfeição, um mundo onde não existe erros. E de repente ela é confrontada no mundo real, que o mundo real temos erros, cometemos erros. Os seres humanos são falhos. O erro faz parte do nosso dia a dia. Mas por que esse erro é tão importante? Um erro no passado poderia fazer com que a gente sofresse graves ferimentos na tentativa de sobrevivência do ser humano. Que a gente pudesse perder uma comida, um alimento. Isso é que o erro fazia. Cometer um erro nos fazia prever o futuro. Porque, de certa forma, se cometêssemos um erro, entenderíamos que daquela forma que agimos, a gente poderia, no futuro, não agir daquela forma e conseguir o sucesso. Obter o alimento, se proteger de um ferimento, resistir mais. Então faz parte da evolução do ser humano o erro. E induz para o aprendizado. O erro, muitas vezes, pode ser causado por uma previsão incorreta. Mas vamos fazer um exame nessas pessoas. Vamos fazer um estudo. Como fazer um estudo da atividade cerebral? Podemos usar ressonância funcional, podemos usar eletroencefalograma. Então, eletroencefalograma é um aparelho que coloca uma série de dispositivos no nosso couro cabeludo. Para quê? Para monitorar a atividade cerebral. Podemos usar em casos de crise convulsiva. Podemos usar em casos queremos saber como é que está acontecendo essa atividade cerebral. No sono, por exemplo. O sono é um momento que muitas vezes queremos monitorizar para saber se as pessoas estão indo para aquelas fases do sono. Mas quando mexemos o braço, fazemos alguma atividade, fechamos os olhos, esse aparelho também registra. Então qual foi a ideia? O estudo é justamente estimular um teste difícil.
Então imagine que aparece no centro de uma tela uma imagem de uma seta, para cima, para baixo, para o lado, e de repente você tem um computador em sua frente, um teclado em sua frente. Então aparecia uma seta para a direita, a pessoa tinha que clicar na seta para a direita. Só que era tanta seta que tinha ali que ela errava muitas vezes. Então o melhor jeito de estimular o erro é fazer um teste difícil. E foi isso que foi feito. E foi percebido nessas pessoas que erraram que aparecia uma onda grande negativa logo depois do erro. Essa onda grande negativa foi monitorizada. E é ela que eu vou mostrar nessa figura agora. Olha só essa figura. Então perceba que tem o tempo de milissegundos embaixo, os microvolts, que é a potência dessa onda. Tem essa onda que a gente está chamando de ERN. E lá na frente tem uma onda chamada de positividade do erro. A ERN é uma onda que é a negatividade do erro. Então assim que acontece o erro, que é essa linha vertical, ela logo aparece. E só depois de pelo menos aí 200 milissegundos aparece a onda positiva, a positividade do erro. Então, a ERN é a onda que aparece assim que cometemos os erros. Então imagine, ela é importante para sinalizar os erros. E da onde ela vem? De uma região que a gente chama de córtex cingulado, ou córtex do cíngulo. E essa região é a região onde começa, ela é uma região muito mais frontal, ela é uma região muito mais na frente do cérebro. E a partir daí vai se propagar essa mensagem. Para onde? Para o feixe do cíngulo, espalhando para todo o cérebro essa informação. Perceba como é importante essa onda negativa, essa onda relacionada a esse erro. Só quando vem a segunda onda, que é essa onda mostrada na figura, é que nos damos conta que erramos. Então, antes de nos darmos conta que erramos, o nosso cérebro, de certa forma, já manda a mensagem que erramos. Olha que interessante. Essa ERN manda mensagem para outras regiões do cíngulo e vai lá para as fibras, né? Esse feixe do cíngulo, ela faz com que na próxima vez você fique mais atento. Ela faz com que o foco aumente. De certa forma, nos prepara para não errarmos a segunda vez. E o interessante é que, como a gente vê na figura, né, ela acontece menos de 100 milissegundos, enquanto a positividade só vai acontecer mais de 200. Ou seja, é como se nosso cérebro prevesse o erro. De certa forma, a gente sabe do erro antes de percebê-lo. E aí? Será que as pessoas que têm essa onda mais forte, elas percebem melhor o erro e com isso aprendem mais? Sim. Então as pessoas que têm uma onda maior, mais intensa, elas percebem mais o erro. No estudo de Enzi e Zilicht, não sei se eu pronunciei o nome corretamente, de 2010, eles fizeram um estudo com universitários. E aí perceberam que os universitários que tinham essa onda negativa maior, eles tinham desempenho escolar maior. Era como se fosse uma probabilidade maior de consertar os erros. Porém, tem um detalhe. As pessoas ansiosas também têm essas ondas maiores, o que faz com que elas fiquem mais irritadas, que percebam muitas vezes erro em muita coisa. Então nem sempre ter aquela onda maior quer dizer algo positivo. Pode ser porque você é muito ansioso e percebe erro em tudo. Então olha as vantagens e desvantagens disso. E aí mais estudos foram feitos estudando esse cíngulo anterior, né? Esse córtex do cíngulo. E a idade? Como é que funciona com a idade? A gente sabe que a criança tem áreas ainda imaturas, o adolescente ainda tem áreas imaturas que vão se desenvolvendo até a fase adulta. E não podia deixar de ser diferente, essa região só vai completar sua função lá pelos 20 anos. As crianças mais novas, elas têm menos essas ondas de eletronegatividade. Elas têm menos essas ondas negativas relacionadas ao erro. Enquanto os adultos têm mais. Então é como se a criança percebesse menos o erro. O adolescente percebesse menos e o adulto percebesse mais esses erros. Então aumenta com a idade essa percepção de erros. E aí é interessante porque a pergunta que eu adoro fazer, qual é a fase da vida que nós temos mais certeza de tudo, é justamente na adolescência, né? Temos mais certeza de tudo, achamos que estamos sempre certos. E na verdade erramos pra caramba. E aprendemos que durante a vida vamos errar muito. Perceba que esses estudos de neurofisiologia nos mostraram uma série de coisas. Nos mostraram que os erros são importantes, que nós recebemos a informação do cérebro sobre erro antes mesmo de percebermos que cometemos o erro. Então vem muito antes. E que essa concentração de ondas negativas aumenta com a idade. Mais velhos nós teoricamente nos tornamos mais sábios, aprendemos melhor a lidar com esses erros, erramos mais talvez para perceber isso, e pode mostrar muitas vezes que quem tem mais ERNs vai ter um desempenho escolar melhor. E aí é que eu vou deixar aqui para finalizar uma frase do grande Oppenheimer. Olha só essa frase. Ele diz em algum dos momentos a seguinte frase:
Ao contrário da poesia, a ciência é a arte de aprender a não cometer o erro 2 vezes. Isso é questionável, né? Às vezes até a própria poesia fala sobre isso. Mas Oppenheimer foi muito ambíguo. Teve momentos que parecia que ele estava com aquela face marcada pelo sofrimento e outros que ele estava mais confiante. Ele chegou a conviver com o próprio Einstein quando se tornou professor da universidade, mas ele sempre carregava aquele peso, né? De certa forma. Lógico, não foi só ele que construiu essa arma nuclear, foi todo um contexto, mas dizem que ele foi peça essencial, ele foi o coração da bomba, como muitas vezes é falado, mas ele é um personagem ambíguo e sofrido, né? E a gente sabe o quanto essa evolução tecnológica acabou causando mortes e sofrimento. A gente não pode tirar essa culpa, entre aspas, dele, né? Que ele sofreu até o final da vida quando morre lá de câncer de garganta. Ele era bastante fumante, teve tuberculose várias vezes, mas é um personagem certamente interessante, que vale a pena compreender pra gente entender muito mais do que nós somos como seres humanos. Entender ele e também entender o erro. E como o erro nos torna grande a cada dia. Quanto mais erramos, mais aprendemos. Lógico, persistência no mesmo erro talvez seja a falta dessas ondas negativas de erro, né? Vamos encarar o erro como algo positivo. O erro traz coisas positivas também. Bem, escolham aí qual dos 2 filmes vocês vão assistir, ou se vão assistir os 2. Com certeza o filme de Christopher Nolan, filme que vai ter muitas imagens interessantes. Ainda não assisti nenhum dos 2. O da Barbie ele tem 2 horas, o do Christopher Nolan tem 3 horas. Eu tô mais animado para o do Nolan do que o da Barbie, né? Porque eu particularmente gosto bastante do Nolan. Além do Cillian Murphy, no filme do Oppenheimer, vai ter outras pessoas reais que foram retratadas também, como o General Leslie Glovers, que é interpretado aí pelo Matt Damon, que foi ele que recrutou o Oppenheimer para esse projeto, né, esse projeto Trinity. E teve figuras da vida pessoal também do Oppenheimer, né, como a psiquiatra Jean Tetlock, que está sendo interpretada pela Florence Pugh, que namorou ele pelos anos 30, e sua esposa, a Kitty Oppenheimer, que está sendo interpretada pela Emily Blunt. Então tem um elenco muito bacana aí. Também nesse filme do Oppenheimer temos o Levi Strauss, que vai ser interpretado pelo Robert Downey Jr. Levi Strauss foi o presidente de Comissão de Energia Atômica, que vai estar nesse filme. E além disso vai ter o Albert Einstein interpretado aí pelo Tom Conte, né? Que a gente vai ver essa relação dos dois aí no Instituto de Estudos Avançados de Princeton. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não cometam o erro, novamente, de deixar de se inscrever no canal. Então deixa esse like aí e podem comentar. Podem fazer comentários, podem fazer sugestão de pauta e diz o que vocês acharam dos filmes. Pode escrever aqui embaixo. Diz o que vocês acharam desses 2 filmes, tá certo? Toda semana tô com um vídeo novo aí e vamos lá!